viva de maneira santa, sobre santidade, viva de maneira santa. E o livro de Apocalipse nos diz o seguinte: eis, versículo 10, aqui, então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Presta atenção, se há 2000 anos atrás, quando esse livro foi escrito, o tempo já estava próximo, imagine hoje, o ano de 2019, né? Pois o tempo está próximo. Aí no verso 11 diz: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Senhor Todo-Poderoso, a igreja é tua, é o Senhor que tem que dominar este momento, é o teu Espírito que tem que falar neste momento. Por isso nós queremos render a ti, Senhor, este momento, para que o Senhor fale conosco da maneira que o Senhor quer. Todo estudo humano, todo fruto de pesquisa que caia por terra em nome de Jesus Cristo, e prevaleça aqui a tua vontade. Fala aos nossos corações, dá-nos uma nova revelação, Senhor, dá-nos uma nova visão acerca desse tema, para que nós possamos, Senhor, sermos como teus discípulos, que são conduzidos por ti dia após dia, em nome de Jesus, amém. Amém? Esse texto de Apocalipse, ele fala algumas coisas com relação à justiça e à santidade. Porém tem um tema que ele trata aqui, que ele fala sobre os fins dos tempos. Ele fala no verso 10, pois o tempo está próximo. E aí, lá no finalzinho do versículo 11, ele diz, continue o santo a santificar-se. E no verso 12 ele diz, eis que venho em breve. Como eu disse no meio da leitura, se quando este livro, ditado ao apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, já estava nos últimos dias, e o Senhor Jesus já se referiu aos últimos dias, como nós podemos enxergar os dias de hoje? Nós estamos nos 49 do segundo tempo já. Estamos entrando na prorrogação, se bobear, está acabando a prorrogação. Estamos vivendo os últimos dias. E com a aproximação do fim, dos últimos dias, algumas coisas começam a acontecer, muitas coisas. Entre sinais profetizados, entre tudo aquilo que nós lemos Jesus falando, e o que o próprio livro de Apocalipse nos relata como fim dos tempos, nós também vemos algumas manifestações de homens, manifestações que trazem distorção da palavra de Deus. Existe hoje uma bagunça com relação ao termo santificação. Existe hoje uma confusão com o termo o que é pecado e o que não é pecado. Eu sou do tempo, eu não sei se você é desse tempo, onde nós falávamos, isso é de Deus, isso não é de Deus. Vocês lembram disso? Quando existia aquilo que era de Deus e aquilo que não era, isso é do diabo, né? Existia até aquele também, quando mentia, quem mente é o quê? Do diabo. Hoje em dia, existe até justificativa para mentira, irmãos, na Bíblia. Homens têm distorcido a essência da palavra de Deus.
Antes nós líamos algumas coisas na Escritura e nós tínhamos a convicção de que aquilo era errado, de que aquilo era pecado, de que aquilo não batia com o estilo de vida cristão. Hoje em dia tenta-se arrumar contexto para tudo. As pessoas usam a Bíblia, usam um texto fora de um contexto para arrumar um pretexto. Temos ouvido nos púlpitos, nas televisões afora, discursos que contradizem a Bíblia. Pessoas têm falado heresias gigantescas, e principalmente no que se refere à santidade. E principalmente no que se refere à santidade. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos dá subsídio suficiente para que nós andemos santos ou impuros. Porque ela é o nosso guia. Nós temos como exemplo Adão. Adão tinha a palavra dita pelo próprio Deus para ele não comer do quê? Do fruto do quê? Do conhecimento. Obrigado. Vocês estão muito participativos hoje. Fruto do conhecimento, do bem e do... Adão tinha claro isso para ele, irmãos. Estava claro. Próprio Deus falou para ele. Falou: Adão, de tudo que existe no jardim, você pode tocar, Adão. Mas... E aí vem as coordenadas de Deus para ele. Mas Deus deu ao homem a opção de escolha. Adão tinha com ele a opção de escolha. Se Adão não tivesse a opção de escolha, aquela árvore não estaria naquele jardim. Mas Adão tinha a opção de escolha. Eu e você temos a opção de escolha. E qual tem sido a sua escolha hoje? O que você tem escolhido? Você tem escolhido se aproximar do altar do Senhor, ou ser, como diz a palavra de Deus, como o cão que volta para comer o seu próprio vômito? Qual tem sido a sua escolha? Ser santo? E como diz em Apocalipse, Apocalipse fala, cadê? Continue o injusto, aqui, continue o imundo, aonde? Na imundícia. E um pouquinho mais para frente ele fala, continue o santo a santificar-se. Qual a sua opção hoje? Ser santo ou ser imundo? Existe uma frase que é muito conhecida nossa. Diz: você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem o quê? Você é refém das suas escolhas. Você é refém das suas escolhas. Eu sou refém das minhas escolhas. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, abra comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Nós iremos ler até o verso 5. Diz assim: quanto, acharam? Podemos ler? Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E aí ele diz, o apóstolo Paulo diz, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Nisso o quê? Naquilo que eles, como que é? Ouviram. Naquilo que eles já sabiam.
naquilo que eles já tinham como instrução. E no verso 2, confirmando isso, diz: pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. Verso 3, a vontade de Deus. Vontade de quem? Do pastor, irmãos? Vontade de quem? Do seu líder de célula? Vontade do seu supervisor? Também. Mas aqui diz que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba o que diz aí. Controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Sabe, irmãos, esse texto de 1 Tessalonicenses, ele deixa algo muito claro no meu coração. Resumindo tudo que eu queria falar desse texto, eu quero ser preciso no que eu vou falar aqui nessa noite. Esse texto, ele me deixa algo muito claro. Que resposta eu e você temos dado aquilo que a palavra de Deus nos diz? Que resposta nós temos dado? Que resposta a nossa vida tem dado? O homem, ele tem uma participação determinante na sua forma de viver. Já viu aquele negócio? Já viu aquela frase? Quando eu fui ver, eu já estava pecando. Já viu esse negócio? Quando eu fui ver, eu já tinha pegado aquilo que era meu. Quando eu fui ver, eu já tinha feito. Por que você estava hipnotizado? Estava dormindo? Não estava possuído? O que está acontecendo com você? O homem tem uma participação totalmente determinante nas suas escolhas. Mas é daí que eu quero entrar, sobre 5 verdades fundamentais, quando se trata de experimentarmos a verdadeira santidade que provém de Deus, e não da religiosidade. Presta atenção. 5 verdades fundamentais, quando se trata de experimentarmos a verdadeira santidade que provém de Deus, e não da religiosidade. A primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês hoje: a santificação, ela é uma resposta dos filhos. Só pode responder filho, os filhos podem responder para Deus. Santificação não é uma palavra que Deus dá ao mundo, porém é uma palavra que Ele dá aos filhos, que Ele dá àqueles que foram alcançados pela palavra da verdade, aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Irmãos, presta atenção, Deus nunca irá pedir para que um limoeiro dê uvas. Deus nunca irá pedir para que uma laranjeira dê abóboras. Deus nunca irá pedir para aquele que não é filho, para aquele que não reconheceu Jesus como Salvador da sua vida, para aquele que não é discípulo, santidade. Mas isso Ele pede dos filhos. Isso é uma resposta que o filho dá para Ele. Deus espera que quem tem uma nova natureza e tem o poder de decidir, opte por Deus, opte pela santificação. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que a santificação é uma palavra para a igreja. A santificação é uma palavra para a igreja. Eu não posso sair pregando sobre santificação numa praça pública, para quem não conhece Jesus.
mas é uma palavra para a igreja, para os discípulos, para quem conhece a verdade, para quem foi salvo, para quem teve a sua natureza mudada. Deus nunca vai pedir algo que você não consiga fazer. Sabe por que Deus pede santificação para você? Porque você consegue fazer. Você consegue ser santo como Ele. Amém? Segunda verdade. A santificação, que é a resposta que o Filho dá. A santificação é fruto de fé. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus 11, 6. Você achou? Diz assim: sem fé é impossível, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele e que recompensa aqueles que o buscam. Eu creio em Deus, então Ele faz todo sentido para mim. Não é assim? Eu creio nele. E é impossível Deus pedir santificação para uma pessoa em que Ele não faça sentido para essa outra pessoa. Deus pede santificação para você porque você crê nele. Você crê nele. Você crê que Ele existe. Deus faz sentido para você. Portanto, a tua vida tem que dar uma resposta a Ele. Por exemplo, uma pedra não faz sentido para eu crer numa pedra. Não faz sentido para mim. Mas crer em Deus faz todo sentido para mim. E eu crendo nele, e Ele fazendo sentido para mim, a resposta que a minha vida dá para Ele, sabe qual é? A resposta da santificação. Existem algumas entrelinhas de santificação. A santificação, ela é muito mais do que certo ou errado. A santificação, presta atenção, é muito mais do que uma relação, uma lista do pode e não pode. A santificação, ela tem a ver, é uma linguagem de relacionamento. A santificação é uma linguagem de relacionamento do homem com Deus. A santificação é uma linguagem de amor. Amor do homem com Deus e de Deus com o homem. A santificação é uma linguagem de fé. A santificação é uma linguagem de quem quer profundidade com Deus, quem quer sair do raso. Quem quer sair do raso, mas quer profundidade com Deus. Nós devemos desejar profundidade com Deus. A santificação é uma linguagem dos discípulos. Discípulos. Como discípulos, nós precisamos ter claro nosso relacionamento com Deus. Você é discípulo, você precisa ter claro sobre o seu relacionamento com Deus. Hebreus 12, 14, mais um pouquinho para frente do que nós lemos em Hebreus 11, diz assim: esforcem-se. Esforcem-se para viver em paz com todos. Aí ele continua. E para serem santos. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Esforcem-se. Busquem isso. Olhe para o Senhor. Sabe, irmãos, não é nada demais Deus pedir para você ser santo. Porque você é nascido de novo. E a resposta de um nascido de novo é viver em santidade. Terceira verdade, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Abra comigo. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Segunda Coríntios capítulo 7, verso 1.
Ó, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o quê? O corpo. E o espírito, aperfeiçoando o quê? A santidade, aonde? A santidade. A terceira verdade é que a santidade está relacionada ao temor. Quando Deus pede de você santidade, Ele não está preocupado com o seu comportamento. Ele está preocupado com o que você faz, mas Deus está olhando para você a linguagem de nova natureza. Linguagem de nova natureza, que está relacionada à sua fé, à sua paixão por Ele. Uma pergunta, o quanto você é apaixonado pelo Senhor? Você vai falar assim, eu sou chonadão por Jesus, Jesus é tudo na minha vida, Jesus, será? Que loucura você faria por Jesus? O que você está disposto a fazer por Jesus? Você está disposto a dar a sua vida por Jesus? Está mesmo. Você está disposto a entregar a sua vida por Jesus? Você mais preciso aqui. Você está disposto a morrer por Jesus? Não estou propondo suicídio coletivo aqui não, viu, irmãos? Fica claro. Está gravando, né? Então tem que ficar claro. Mas você é disposto? Sabe, irmãos, fugindo um pouco aqui, vou entrar na rua aqui paralela, depois eu volto para cá de novo. É muito fácil ser crente aqui onde nós somos. É muito fácil, é muito fácil. É simples. Porque se você num domingo como esse, está chovendo, não vou para a igreja hoje não. Chovendo, está um clima gostoso de preguiça, vou ficar em casa. Climinha gostoso de preguiça. Mas tudo bem. Pulando essa parte. Você pega o seu carro, você vem para a reunião, você celebra, você está com seus irmãos, você tem a liberdade de andar com a Bíblia na sua mão, porque você não é caçado por isso. É fácil. Agora, ouvindo algumas coisas, algumas notícias dos países em que ser cristão é sinônimo de ser caçado, preso, e se você não negar a sua fé, você é morto. Me deparando com essa realidade, e olhando a nossa realidade aqui, como é fácil ser cristão aqui. Lá, nos países onde ser cristão é crime, pessoas são mortas por crer em Jesus. E essas pessoas que são mortas, sabe por que elas são mortas? Porque elas não negam a sua fé. E nós vivemos num contexto onde as pessoas negam sua fé por um copo de bebida. Nós vivemos num contexto onde as pessoas negam sua fé por um site pornográfico. Nós vivemos num contexto onde as pessoas negam sua fé por uma atração ilícita. Nós vivemos num contexto onde as pessoas negam sua fé por um bolinho de dinheiro que, se você estalar o dedo, gastou e acabou. Pergunta, será que você é apaixonado? Será que eu sou apaixonado por Jesus mesmo? Ou será que é só discurso? Você é apaixonado por Jesus? Até que ponto você está disposto a pagar o preço? A gente reclama de tudo. A Raquel falou isso semana passada. A gente reclama de tudo, irmãos. A gente reclama de tudo. Olha, presta atenção. Geração reclamona. Nós reclamamos de tudo. Mas uma coisa que eu percebo que a gente nunca reclama é da nossa vida com Deus, que não está bem. Nós precisamos evoluir nesse sentido, viu? Nós precisamos evoluir neste sentido. E quando nós temos temor, temor não é ter medo de Deus. Temor não é ter medo. Tem medo de, eu tenho temor. O que você tem? O que é temor? Eu tenho medo de Jesus. Não é ter medo de Deus.
Temor, meus irmãos, deixa eu achar a palavra correta, é ter reverência, é saber que Ele é santo, é saber que muitas posturas não combinam com Ele, eu tenho que ter a minha vida em completa retidão diante dEle, então eu não posso me contaminar, é ter reverência diante de Deus. O temor está relacionado à santidade. Presta atenção, você não é santo porque o mundo é pecador. Você não é santo porque as pessoas fazem no meu trabalho eu sou santo. Por quê? Porque as pessoas fazem tudo errado e eu sou bonitinho. Você não é santo porque você vive num mundo corrompido. Mas nós somos santos. Sabe por quê? Porque é uma resposta da vida de filho de Deus a Ele. Santidade é uma resposta que os filhos dão para o Pai. Presta atenção no que eu vou falar. Ainda que não existisse pecado na terra, o nosso relacionamento com Deus teria que gerar uma resposta a Ele. E essa resposta chama-se santidade. Santidade. E a sua santidade não é para confrontar o mundo, porque a sua referência não é o que o mundo faz, a sua referência é o que Deus é. Sabe qual é a minha referência de santidade? Não é o que as pessoas estão realizando ao meu redor, mas sim o que Deus é. Não é para confrontar o mundo. Amém? Quarta verdade. Nós temos de estar preocupados com os prazeres mais elevados. Presta atenção, Deus criou o homem com um anseio por prazer e um anseio por ser fascinado. Por isso que todo tipo de entretenimento atrai a atenção do homem. Porém foi criado sobre isso um pensamento falso, de que prazer é errado, de que que o prazer, ele está somente associado a desejos pecaminosos. Sabe qual é a verdade? Que Deus é o autor do prazer, amém? Tantos físicos, mentais, emocionais e espirituais. Porém, sabe o que o diabo faz? Ele tenta chamar a atenção do homem. Ele tenta chamar a atenção do homem com prazeres fugazes, falsos. Ele tenta distrair o homem para que os prazeres mais elevados que Deus tem reservado para ele possa trocar por aqueles prazeres passageiros. E isso impeça que você coloque a sua vida diante do Senhor. O diabo procura atrair o homem com os prazeres físicos e emocionais que estão fora da vontade de Deus. Ele distrai a sua mente. E Davi dá uma resposta a isso. Davi escreve lá em Salmo 27, verso 4, se você quiser abrir, Salmo 27, 4. Salmo 27, 4, está escrito o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Contemplar, ser fascinado pela sua bondade e buscar orientação no seu templo. Presta atenção, sabe o que Davi está falando aqui? Eu não quero que as coisas menores me distraiam, porque eu quero estar todos os dias diante de Ti, Senhor. Eu quero estar com a minha mente fixada em Ti.
Eu quero estar sempre olhando para a tua presença. Eu estou preocupado com a minha visão de encontrar a Deus todos os dias. Eu não estou preocupado com o que o mundo pode me oferecer, com o que os prazeres possam dar para mim. Eu não estou preocupado com nada. A minha única preocupação, ele fala o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos. Ele não falou minha adolescência, minha juventude, minha meia-idade. Ele fala todos os dias da minha vida. E quando ele fala isso, ele fala, eu estou abrindo mão de tudo, todos os dias, eu estou abrindo mão de tudo, para poder contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Não deixe mais que os prazeres passageiros tire a sua atenção de Deus. Já viu o peixe? O peixe é legal pescar, mas o peixe ele tem tudo à disposição dele. Não é verdade, Claudião? Né? O Cláudio é pescador nato. O Claudião vai no Carrefour, tira as fotos bonitas e manda para os irmãos, né? O peixe tem tudo à disposição, ele está lá no ambiente natural dele, ele tem tudo à disposição dele. Mas aí vai o ser humano com uma varinha, uma linha de nylon, que às vezes a linha é laranja, né? Eu usava a linha transparente, agora a linha é laranja, que fica lá assim, com um negocinho na ponta e uma minhoca. Tem minhoca no fundo d'água? Tem que dar para... Não, mas ele pega, o peixe vê a minhoca, como que ele fica? Sabe o que acontece com a gente? A gente é igualzinho. Nós somos engolidos por coisas tão insignificantes. Nós abrimos concessões, às vezes, por coisas tão insignificantes. Nós somos iguaizinhos. Que nós possamos olhar para Deus. Que nós possamos olhar para Deus. Quinta verdade. Posicione o seu coração em obediência total. Eu quero ler isso que eu escrevi aqui. À medida que nossa alma desperta para o prazer que há no amor a Deus, somos capacitados a nos posicionar em obediência de todo coração. E Jesus disse o seguinte, em João 14,15, se você quiser abrir comigo, abra sua Bíblia em João 14,15. Aqui Jesus está respondendo uma questão importantíssima. Ele está falando por que a gente não consegue seguir a palavra de Deus. Ele fala o seguinte: se vocês me amam, o que nós vamos fazer? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Você ama Jesus, sim ou não? Levanta a mão quem ama Jesus. Que bom. Agora, até que ponto nós temos obedecido a palavra dele, os mandamentos dele? Até que ponto nós temos obedecido a voz dele? Obediência total está relacionada à santidade. Existem algumas áreas que são alvos de obediência total. Por exemplo, refrear o nosso falar. Tiago 3:2. Projeta para mim, PH, por favor. Tiago 3:2. Tiago, capítulo 3, verso 2. É um alvo de alcançar a obediência plena. Olha o que diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no quê? Tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tropeçar no falar. Quem aqui, sem expor, já falou que não devia e se arrependeu depois? Levante a mão. Que bom, não foi só eu? Mas levanta a mão alta para me ficar acusado, que eu estou mais alto que vocês aqui. Ó. O restante, 100%, deixa projetado para mim. O restante está ali, ó.
Tal homem é perfeito, o restante é perfeito, é isso mesmo? Então vou fazer mais uma vez a pergunta. Quem aqui já tropeçou no falar, levante a mão. Mais uma vez, o restante é perfeito, é isso? Parabéns. Eu pedir para vocês orem por nós aqui, porque... Vou pular aqui, deixa eu dar seguimento, senão nós vamos ficar até amanhã aqui. Alvo de obediência total. Disciplinar nossos apetites físicos. Disciplinar nossos apetites físicos. Alvo de obediência total. Gerenciar nosso tempo para nos dedicarmos mais à oração e às obras do reino. Gerenciar o nosso tempo. Quem estava aqui ontem na reunião de homens? Quem estava aqui? Foi muito bom, não foi? Ótimo. Foi excelente. E foi abordado isso aqui. Como você gerencia o seu tempo? Como você gerencia o seu tempo? Como você programa a sua semana? A sua agenda, presta atenção, a sua agenda contempla o reino? Não, mas minha agenda é tão... Presta atenção, não quero saber se sua agenda é corrida, porque minha agenda é corrida também. Deixa eu mostrar minha agenda do mês de junho. Quem foi o Guino que viu, né? Eu mostrei para o Guino. Você vai falar, ué, como você vai fazer tudo isso? Eu não sei. Mas uma pergunta, a sua agenda, ela contempla o reino? Ah, mas é tão cansativa a minha. Eu não estou falando isso, a minha também é cansativa. A sua agenda, ela contempla o reino? Ah, mas você não sabe, eu também trabalho bastante. Eu reforço a pergunta, a sua agenda contempla o reino? Até que ponto a sua agenda contempla o reino? Coloque aí na sua anotação. Coloque aí. Lição de casa. E quem fizer a lição vai ganhar carimbinho do dirigente de G100 lá. Muito bem. O que mais? Esses carimbinhos, né? Estrelinha. Vai ganhar do dirigente. Lição de casa. Quero que você analise a sua semana. E olhe. Até que ponto a sua agenda, o seu dia a dia tem contemplado o reino. Lição de casa, analisar a minha semana e ver até que ponto ela contempla o reino de Deus. Porque, meus irmãos, ou nós estamos brincando de ser crente, ou nós somos realmente discípulos de Jesus Cristo. Amém? Quem é discípulo? Eu sou discípulo, e não abro mão disso. A minha agenda, por mais corrida que ela seja, por mais difícil que ela seja, por mais tumultuada, turbulenta, por mais qualquer coisa que ela seja, ela tem que contemplar o reino. Porque se ela não contemplar o reino, tem alguma coisa de errado na minha experiência. A minha agenda tem que contemplar o reino de Deus. Alguma coisa pode sair dela. A sua agenda muitas vezes contempla o Netflix, mas não contempla uma leitura da palavra de Deus. Vou jogar pesado agora, irmãos. Estou começando a jogar pesado aqui. Vou parar por aqui, né? Pode falar, Bel? Pode falar, Bel. Abel que vai ditar aqui a regra do negócio. E aí, Bel? Vai ou não vai? Qualquer coisa a culpa é da Bel, viu, irmãos? A tua agenda muitas vezes contempla encontros que não edificam nada na sua vida, não constroem nada, era melhor ter ficado sem, mas não contempla o reino. A minha agenda tem que contemplar o reino, ela tem que estar na minha agenda, o reino de Deus tem que estar na minha agenda. Segue o jogo. Até me perdi aqui, onde eu estava aqui. Qual a verdade? Estou na quinta, né, irmãos? E outra coisa que é alvo de obediência total, obediência plena. Sabe o que é? A minha vida financeira. Eu tenho que administrar as minhas finanças a ponto que o reino de Deus se expanda através da minha vida. A ponto que eu possa fazer parte da expansão do reino de Deus. Sabe quando você coloca o seu dízimo e a sua oferta nessa comunidade?
você vai fazer uma declaração. Eu estou investindo na implantação e expansão do reino de Deus. Nós temos que ter obediência total ao Senhor. Amém? Para nós encerrarmos aqui. Uma vida de santidade, em que nós amamos a Deus em todas as áreas da nossa vida, é possível. Ela não é somente para o super crente, o super cristão, o cara que está, não. Ela não é para o futuro quando a gente estiver totalmente maduro. Não, quando eu estiver totalmente maduro, meu irmão, aí eu vou ser santo. Não. É algo para hoje. É algo para agora. É um passo de cada vez. E eu queria convidar você a você fechar os seus olhos e curvar sua cabeça. E se em algum ponto dessa mensagem, algum momento, alguma vírgula, Deus falou com você, eu queria que você orasse agora ao Senhor.